Oi, gente! Tá começando mais um vídeo. Você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Eu me chamo Gabriela, tenho 36 anos, casada com Evandro e nós temos 5 filhos. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais uma vez o Diário de Gabi. Seja bem-vindo. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito de escrever. Escrever é uma forma de me lembrar da misericórdia de Deus, daquilo que Deus tem feito por mim, do que Ele tem me ensinado. Então, mais uma vez, Deus me ensinou algo, eu quero compartilhar com você. Eu estava meditando sobre pessoas. Ao longo desses anos, eu tenho tido um pouco de dificuldade com pessoas. Eu achei até que eu tinha superado isso, mas é lindo trabalhar de Deus, porque o Espírito Santo sempre nos revela aquilo que a gente pensa que já está tudo ok. Eu conheci muitas pessoas nessa caminhada da vida e muitas vezes adoeci. Eu acho que você me entende, né? Quando se trata de pessoas cansativas, pessoas com atitudes desastrosas, enfim, todo tipo de coisa. E pensando sobre isso esses dias, sobre pessoas, sobre coisas que eu já passei, situações e tantas vezes que eu me vi em uma situação assim exausta, esgotada, eu tava meditando sobre isso, sabe? E o Espírito Santo me falou assim: então, por que você não vai e conhece mais de Deus? Aí eu parei assim e comecei a meditar sobre isso. Eu falei, é verdade, eu conheci muito das pessoas, mas tá na hora de eu conhecer muito de Deus. Então, bora comigo que eu vou ler algumas coisinhas que eu escrevi aqui. Sabe, tem dias em que a tristeza começa a esmagar o meu coração. Em um ponto que o meu estômago dói, eu fico com dor no estômago. Então, nesse dia, eu quis chorar. E pensei, você pode chorar, esse é o seu direito, mas você não pode desistir. Então, eu me permiti chorar. É justo. Eu fiquei pensando esses dias, o tempo que nos resta. Guarda essa frase com você. O tempo que nos resta. Todos os dias vejo como um presente a vida. E enquanto estou aqui, quero aprender a viver. Percebi que tenho uma facilidade para isolar-me de pessoas. E se eu não vigiar, penso quão mais fácil é viver longe das pessoas. Pensamentos de Gabi. Tá preparado? Olha só os meus pensamentos. Eu tenho 5 filhos e o meu estimado marido. Acho que já está bom. Faça as coisas o tempo todo e ainda ter que lidar com pessoas que não se movem, não dá. Todos nós temos aqueles parentes, conhecidos, amigos que não se movem. É como se eles não tivessem entendido que eles precisam semear, eles precisam trabalhar juntos em comunhão, preparar a terra, arar a terra, pegar no batente para plantar a semente da vida. E é difícil estar perto de pessoas assim. Então, o que eu comecei a fazer ao longo desses anos? Eu comecei a andar em passos mais lentos, para não ter que encontrar com essas pessoas, para não ter que pegar no arado, no batente mesmo. Eu falei, eu também tô cansada. E comecei a andar passos mais lentos. E esses dias, pensando sobre pessoas, o Espírito Santo me trouxe tudo isso à memória e ele me disse assim: o que você está gerando no seu coração? Assim, eu não vou poder te ajudar. E o cansaço vai te consumir. Porque a mudança não está nas coisas que os outros não fazem. Mesmo que isso te incomode, você precisa continuar lutando. Isso ficou aqui no meu coração. Cara, preciso continuar lutando. Eu não posso me isolar de me relacionar com as pessoas. Eu tenho que lutar. E fui escrevendo aqui tudo aquilo que o Espírito Santo foi me mostrando. E a luta vem todos os dias. É pessoas, trabalho, casa, afazeres, problemas, comida. Comida também é um problema, gente. Porque você pode se tornar um glutão sem perceber, comer toda hora e aquilo te dá uma sensação de prazer, é um refúgio, é um escape para você. Então nós temos que lutar diariamente com muitas coisas.
E eu sempre vou anotando tudo que o Espírito Santo me mostra. Outro dia, eu estava muito preguiçosa. Falei, cara, eu tô trabalhando demais, eu tô fazendo muita coisa. E aí eu fui meio que naquele passo mais lento que eu falei pra vocês anteriormente. E o Espírito Santo falou mais uma vez comigo. Ele é maravilhoso, ele puxa minha orelha mesmo. E eu amo isso daí porque isso me faz voltar pro lugar certo. Então me veio no pensamento, a preguiça nos domina por achar que temos tempo. Sabe, esse negócio de depois eu faço, depois eu escrevo, depois eu estudo, depois eu coloco a mão no arado, depois eu me levanto, depois eu ajudo fulano, depois. É porque você acha que você tem tempo, mas quem diz que nós temos tempo? Ninguém sabe quanto tempo nos resta. Então isso foi o que eu escrevi nessa página. Eu estou aprendendo a andar nos passos de Jesus. Quais são os passos de Jesus? Ele é manso e humilde de coração. Eu tô precisando ser mansa e humilde de coração. Eu só vou conseguir pegar no arado, fazer o que eu tenho que fazer, se eu for humilde de coração. Se eu reconhecer que eu preciso de ajuda, que eu preciso aprender. E sabe de uma coisa? É cansativo pensar que a gente tá certo o tempo todo. Talvez a causa do nosso cansaço seja isso, a gente achar que a gente tá certo o tempo todo. E esse cansaço, essa situação e todas as coisas que precisam mudar, tá tudo aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. E aí já pula para uma outra coisa que eu aprendi e já juntei aqui essas duas páginas. Pensando sobre tudo isso que eu venho cultivando nos pensamentos nesses anos todos, sobre pessoas, sobre o quão cansativo é lidar com pessoas de perto, eu pensei, pensamentos precisam ser podados. Você já viu aquela árvore que para dar bons frutos ela precisa ser podada? Então é a mesma coisa com os nossos pensamentos. A gente precisa podar os pensamentos inúteis, cortar, tirar os pensamentos que não produzem vida, que não produzem sabedoria, que não produzem paz. São pensamentos desnecessários, improdutivos. A única coisa que ele nos faz é fazer gastar a nossa energia em lugares errados. Então, bora para outra história que aconteceu comigo. A minha vida é um aprendizado, gente. O título da história que eu escrevi aqui é A História do Presunto. Então eu vou ler aqui para vocês. Um dia eu fui ao mercado com o meu esposo. Eu queria comprar presunto para o café da manhã. Eu gosto de um presunto que é barato e vem bastante. Quando eu peguei, ele disse: "Esse é ruim, vamos comprar outro." No meu pensamento, eu queria exatamente o que eu peguei, mas deixei na prateleira. E no fim, não tinha outros tipos de presunto naquele dia. Fomos embora. Passou alguns dias e eu percebi que o presunto que tinha em casa estava acabando. E aquilo foi dando um crescimento aos meus pensamentos que eu tive lá no mercado. Vamos voltar para o mercado. Qual foi o pensamento que eu tive? Eu queria exatamente aquele presunto. Eu queria ter pegado e ele falou: "Não, esse é ruim, vamos comprar outro." Comecei a dar crescimento a esse pensamento. Quando chegou no último presunto, deu a quantidade certa para o café da manhã. E no entardecer, fui ao mercado novamente com meu esposo. Chegando lá, compramos todas as coisas que precisava e eu cheguei na prateleira do presunto. Eu peguei o presunto e falei assim: "Eu vou pegar porque senão eu vou ficar sem de novo." Foi desse jeito que eu falei. E ele disse: "O presunto deu até hoje, você não ficou sem, você mentiu." Ah, gente, aí eu indignado falei: "Eu não menti." Aí eu fiquei quieta. Eu fiquei quieta e meditei sobre o que aconteceu. E me perguntei, na volta para casa, dirigindo, pensativa, realmente eu não fiquei sem presunto. Ele deu certinho até hoje. E agora eu acabei de comprar o presunto com meu marido. Fiquei com vergonha e disse para mim mesma. Eu me perguntava: "Por que você mentiu, Gabriela?" Eu ficava me perguntando dentro da cabeça: "Por que você mentiu?" E ali, pensando sobre o que aconteceu no mercado, eu pude enxergar. Eu enxerguei o que eu fiz todos esses dias. A verdade é que eu alimentei no meu coração esse engano.
Quando em pensamento eu dizia, aí ó, tá acabando. Eu queria ter pegado e ele falou não. Aí ó, por que eu fui escutar ele? E aí você já sabe, né? O pensamento ele não tem fim, ele vai que é uma beleza. Então, passou um tempinho, eu tava aqui na cozinha de casa, eu comecei a fazer comida, lavar louça e pensar sobre o que eu fiz. E me veio uma passagem da Bíblia que está em Salmos 42, verso 7. Dependendo da tradução, vai mudar um pouquinho. Somente essa frase foi trazida à memória do meu coração nesse momento em que eu estava na cozinha. Um abismo chama o outro abismo. E ali o Espírito Santo começou a me ensinar. Pensamentos podem se tornar como abismos. Quando eles são violentos, eles te levam para este abismo. Você pensa uma coisa aqui e de repente você pensa outra que chama a pensar outra e quando você vê, você está no mais profundo dos abismos. Tudo aqui dentro. E quando você se vê nesse lugar escuro e profundo, você perde a luz do entendimento. E é por isso que muitas das vezes nos tornamos ignorantes, aonde tudo a gente está certo, aonde tudo a gente tem a razão, porque a gente é justo, a gente é bom, a gente não erra. E isso, como eu falei anteriormente, é cansativo. E Deus, Ele quer nos ensinar a viver. Quando eu percebi que eu estava nesse lugar, eu falei, opa, eu não quero ficar nesse lugar, Espírito Santo, me ajuda. E nesse momento eu me arrependi. Essa é a porta para sair deste lugar. O Espírito Santo me tirou desse lugar. Eu aprendi uma lição com tudo isso. E como eu disse para vocês em alguns vídeos anteriores, eu vou errar bastante? Eu vou errar bastante, mas eu também vou acertar bastante porque eu não vou desistir. Porque o reino de Deus é para quem tem fome e sede da justiça de Deus e não da sua própria justiça. Eu não quero fazer a minha própria justiça. Porque o meu coração é enganoso. E quantas vezes eu bati o pé, falei que eu estava certa. E mais pra frente eu falei, nossa, eu não estava certa. Quantas vezes eu briguei porque eu falei, eu tô com a razão. E mais pra frente eu me arrependi porque eu não estava com a razão. Quantas vezes eu errei. Então eu não quero fazer a minha própria justiça. Eu quero que a justiça de Deus seja feita. Porque os caminhos dele são retos. E nele não há engano nenhum. E o lugar de liberdade é onde nos dispomos a aprender. Eu quero estar nesse lugar de liberdade que Jesus Cristo conquistou para mim, conquistou para você. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero lembrar vocês sobre o poder do pensamento. É algo que o Espírito Santo está me ensinando e eu estou aprendendo agora. Eu sei que esses salmos pode ser interpretado de muitas maneiras. E ali, a pessoa que escreveu estava passando por uma situação muito difícil. E ele colocou ali a palavra abismo, né, na tradução que eu li. Eu gosto muito dessa palavra porque essa palavra falou comigo, abismo. Sabe, eu estava passando por algo que estava se tornando um abismo para mim. Sabe, como águas violentas. É perigoso esses pensamentos. E essa frase me ajudou muito a entender sobre o poder do pensamento. Pode ser que o Espírito Santo pegue esse mesmo texto e fale com você de forma diferente. Mas tudo que o Espírito Santo faz é para nos ajudar, é para nos ensinar, é para nos tirar deste lugar de escravidão e nos colocar num lugar de liberdade. Então eu não sei o que você tem pensado nesses últimos dias, nesses últimos anos, mas hoje eu vim lembrar você que é perigoso esse lugar de pensamento. Se você não tiver ajuda do Espírito Santo, se você não tiver a palavra de Deus para te corrigir, você vai achar que você está indo no caminho certo. Mas tem uma forma da gente identificar se a gente está no caminho certo. Como é que você está? Como é que está o seu coração? Tem alegria de verdade aí? Tem paz de verdade aí? Tem vida aí dentro? Porque, olha, se eu continuasse com esses pensamentos, agora não vai fazer tanto efeito em mim. Dá pra levar de boa. Eu vou continuar sorrindo, eu vou continuar vivendo, eu vou continuar fazendo todas as coisas que eu tenho que fazer. O problema é que sempre algo que se inicia agora, ele não vai se revelar o todo agora. Ele vai crescendo, vai ganhando força, vai ganhando poder. E lá na frente, o que seria de mim? Talvez isso poderia me causar depressão, porque esses tipos de pensamento que eu estava cultivando são pensamentos que levam à morte. Pensamentos nos levam à morte.
É por isso que falou muito comigo, um abismo chama o outro abismo. Essa é a minha situação e essa palavra foi falada aqui no meu coração, no meu espírito. E me ajudou muito e eu espero que tenha ajudado vocês. Corte os pensamentos inúteis para que novos pensamentos, não pensamentos que vêm dessa terra, não pensamentos que vêm do nosso coração enganoso, mas pensamentos que vêm do alto, cresçam no seu coração e você possa dar bons frutos, que tudo à sua volta seja alimentado por aquilo que você é, que você faz, que você transborda. E não se esqueça, mesmo que uma coisa te incomode muito, você precisa continuar lutando. Eu só recebi a resposta do que estava acontecendo comigo porque eu não desisti. Eu continuei lutando, eu continuei buscando, eu continuei batendo na porta do céu até eu entender o que estava acontecendo comigo. Você precisa continuar batendo na porta do céu até entender o que está acontecendo com você. Eu quero encerrar com uma passagem, Mateus capítulo 11, versos 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que exijo de vocês são fáceis, e as cargas que ponho sobre vocês é leve. E a gente precisa ser humilde para saber que ninguém se basta sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Então, vamos junto nessa? Vamos andar nos passos de Jesus. Coração manso e humilde. Bora, meu irmão! Bora, minha irmã! Se eu tô conseguindo, gente, vocês também vão conseguir, eu tenho certeza. Sabe, quando eu olho pra mim, eu sou a pessoa mais improvável de todas. Gabriela, quem me conheceu sabe o tipo de pessoa que eu era, gente. Não se enganem, não. Brava, chata, briguenta, malcriada, bocuda e um monte de coisa aí que vocês nem imaginam. Mas, ó, eu tenho um pai que tá no céu e ele me ensina a viver. E eu tô crescendo debaixo da poderosa mão dele, reconhecendo que eu não sei de tudo. Ainda bem, glória a Deus, mas ele sabe e eu tô aprendendo com quem sabe. Bora aprender com quem sabe. Um beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau!